tem misericórdia de mim. Essa foi uma das frases que Bartimeu, o cego de Jericó, disse em alto e bom som. Ele gritava e dizia: tem misericórdia de mim. E eu digo para você, meu irmão, que não existe cura. E quando nós estamos falando de doença aqui, estamos fazendo de doença de uma ótica bem ampla. Não existe cura para as nossas mazelas, para as nossas enfermidades emocionais, para as nossas enfermidades como um todo, porque não dá para separar o corpo, a alma, o espírito, não dá para separar o emocional do físico, do espiritual. Não existe cura sem o reconhecimento de que precisamos da misericórdia do Pai. De que nós precisamos da misericórdia do Senhor. E aí eu pergunto, quanto você reconhece que é fraco? O quanto você reconhece que é fraco, o quanto você reconhece que é doente? Porque às vezes nós temos muita dificuldade de reconhecer o quanto somos limitados, o quanto somos fracos, o quanto somos doentes. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio um versículo de Apocalipse. Um versículo que foi escrito à igreja de Laodiceia, em uma das cartas. E o versículo 17 diz: como dizes? E a igreja dizia isso: sou rico. As pessoas dizem isso: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Esse versículo para mim representa o sentimento de alguém que olha para a sua própria vida e não vê problema. Ele olha para a sua própria existência, olha para o seu mundo interior, olha para a sua casa, olha para a sua família e diz: está tudo bem. Eu sou rico, eu estou enriquecido e de nada eu tenho falta. E aí ele vai e diz: e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. No versículo seguinte, ele vai, na carta, dar alguns conselhos. E um dos conselhos que ele dá é: e que te unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Muitas vezes nós precisamos de um colírio do Espírito Santo para colocar no nosso olho espiritual, para enxergarmos o quanto nós somos pobres, nu, miseráveis e desgraçados. É forte isso, né, irmão? Mas não tem como ter cura enquanto você não cair na real da tua mazela, da tua enfermidade, do teu trauma, da tua dor, da tua culpa. Enquanto você não reconhece isso, não tem como. O cego de Jericó gritava: filho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue dizer isso? Ou você acha que você não precisa de misericórdia? Porque você olha para a sua própria vida e acha que está tudo bem. Hoje é um dia de reconhecer que nós somos doentes e clamarmos por misericórdia ao nosso Pai. É nós nos reconhecermos enfermos e clamarmos ao Senhor por misericórdia. Hoje não será o dia, meu irmão, de você dar nome à tua enfermidade. Isso será próximo domingo. Hoje é o dia simplesmente de você olhar para a sua própria vida e dizer: tem misericórdia de mim. E só diz isso quem reconhece que é pobre, nu, miserável, cego. Só diz isso quem reconhece que tem mazelas no seu mundo interior, tem mazelas nas suas relações, que tem mazela no seu olhar e na maneira de enxergar a vida, as pessoas e o mundo, e precisa de cura. E diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É clamar por misericórdia, num grito, hoje, de fé e de humildade. Existe um grito a ser dado. Como o grito daquele homem
que gritou clamando por misericórdia. Vamos à história do Bartimeu? Porque eu mencionei ela domingo passado, mas queria só pontuar. Jesus entra em Jericó. E depois, quando Jesus está saindo daquela cidade, uma multidão está acompanhando Jesus na saída daquela cidade. Um cego que ficava ali pedindo, como mendigo, ele sabe que é Jesus de Nazaré que está passando, e ele começa a gritar. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que ele gritava sem parar. As pessoas iam até ele e mandavam ele calar a boca, porque ele estava perturbando, ele estava chamando a atenção, ele estava atrapalhando, que ele ficasse quieto, mas ele não ouvia essa voz. E continuava gritando. E gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escuta, manda chamar e cura aquele homem. E está aí nesses... Pode passar o próximo, Nelson? Pode passar o próximo. Nesses 2 versículos. Quando ouviu que Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Um grito precisa ser dado. Você já se viu nessa situação de dar um grito, clamando por misericórdia? Mas existem muitas barreiras internas para dar esse grito. Nós muitas vezes não queremos dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, porque nós temos vergonha. Aquele cego podia ficar lá e dizer: não, mas eu vou gritar aqui, o que é que vão pensar de mim? Ele podia ficar ali por vergonha. Às vezes nós deixamos de gritar por misericórdia ao nosso Deus por orgulho, meus irmãos. Porque um grito de misericórdia de alguém que reconhece que não tem mais controle nenhum sobre aquela situação. E nós achamos muitas vezes que temos controle, que vamos manter o controle. Nosso casamento indo goela abaixo, nossa vida emocional se acabando, nossas relações todas rompidas, frias, instrumentais. Mas nós achamos que está tudo sob controle. Temos o orgulho de reconhecer que não temos o que fazer, que não sabemos o que fazer, e clamar ao Senhor por misericórdia. É o orgulho. Às vezes é falta de fé. É falta de fé, às vezes a pessoa nem tem vergonha, às vezes a pessoa nem é tão orgulhosa para reconhecer que está precisando, mas ela não acredita que clamar a Deus possa trazer algum resultado. Aquele cego não teve vergonha? Ele gritava. Aquele cego não teve orgulho? Até porque onde ele estava, se tinha algum orgulho, foi quebrado. E às vezes a gente fica esperando chegar no lugar onde não resta mais dignidade para poder clamar. As pessoas pedem ajuda e reconhecem que precisam de misericórdia e de cura quando elas estão no estado terminal na sua vida emocional, no estado terminal das suas relações amorosas, no estado terminal da relação com os filhos. Aquele cego clamou. Mas existem barreiras que são externas, que impedem a gente de clamar por misericórdia, de dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, com pessoas ouvindo, porque tinha uma multidão ao redor, não tinha? Tem barreiras externas, a censura, e ele foi censurado. A censura, chegar e dar aquela palavra assim: mas como tu é desequilibrado? Dizer: mulher descompensada, hein? Dizer: homem, perdeu o norte, foi? Cadê a tua fé? Mas ele está clamando porque tem fé. Quem está calado é que não tem. E aí o calado, que não grita por misericórdia, passa pelo cara equilibrado, que tem fé. Com o coração dele todo quebrado. O julgamento externo que vem, a indiferença das pessoas. A indiferença: para que eu vou gritar? Eu vou gritar aqui e aí?
Fique tranquilo que a gente não vai terminar esse culto com vocês gritando aqui não, tá certo? Estou logo avisando que tem um pessoal que fica, o pastor no final vai mandar a gente gritar. Não vou mandar fazer isso. Mas já imaginou você dando um grito de misericórdia aqui no meio? Você ia ser censurado. Ia ser julgado. Existem barreiras externas para a gente demonstrar fraqueza. As pessoas iam fazer assim, virar de lado assim. Deixa eu passar longe daquela pessoa porque ela está muito perturbada. Eu vou passar de longe porque não aguento mais perturbação não. Aí passa. Essa acha que está curada. Que é a pessoa equilibrada, amorosa, preocupada com as pessoas. Curada, intacta. Indiferente. Vocês lembram da deixa dessa série? Quando a gente diz que existe uma fé que cura e uma fé que adoece? Vamos identificar alguns traços da fé que adoece e apontar para a que cura em relação a isso, ao clamor da misericórdia? Vou destacar só duas coisas. E uma delas é, a fé que adoece, ela não tolera a fraqueza humana e não aceita a vulnerabilidade. Existe uma fé, e quando eu estou falando de fé aqui, eu estou falando de uma comunidade de fé ou uma crença. Existe uma fé que não tolera a fraqueza humana e não aceita a vulnerabilidade. Jesus fala sobre isso quando combate os religiosos. Ele diz, vocês atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Em um lugar de fé, onde não há tolerância com a fraqueza humana e não há aceitação de vulnerabilidade, quem tem coragem de gritar clamando por misericórdia? Quem tem coragem? Então essa fé é adoecedora. Porque ela leva você a esconder as suas fraquezas. Ela leva você a se esconder da comunidade, porque a comunidade vai te julgar e vem as censuras e tudo que nós falamos. A fé que cura é a fé que tolera, que na verdade entende que a fraqueza humana, ela está ali presente. Que a vulnerabilidade é o caminho que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Esta fé cura. Mas a fé que não aceita a fraqueza, ela termina de acabar com você. E talvez você tenha uma herança religiosa, que você foi treinado a não fazer gritos por misericórdia. Porque não tinham espaços de fé para que você pudesse fazer isso. Porque eram lugares adoecedores, que não sabiam conviver com a fraqueza humana, não sabiam conviver com a vulnerabilidade. E aí não tem cura. Não tem como ter cura. Bonhoeffer é um teólogo alemão, e ele fala do cínico, e eu chamo esse cínico de religioso. E eu vou ler uma citação dele, no seu livro Ética, e vai ser projetado aqui. O cínico, ao aparentar fanatismo pela verdade, que não pode ter consideração com fraquezas humanas, ele destrói a verdade viva entre as pessoas. Ele fere o pudor, ele profana o mistério, ele desmerece a confiança. O cínico trai a comunidade em que vive e sorri arrogantemente do descalabro que provocou, da fraqueza humana que não aguenta a verdade. Antes de passar para o próximo, Nesso. A fraqueza humana que não aguenta a verdade, é assim que o religioso pensa. Falei a verdade e ele não aguentou a verdade. Porque a fraqueza humana não aguenta a verdade. E quando nós soltamos a verdade, os fracos saem. Ele chama esse de cínico e ele continua dizendo, diz ele, o cínico, que a verdade é destruidora e exige suas vítimas. Ele sente-se como um Deus acima das criaturas fracas e não sabe que está servindo a Satanás. É o religioso.
que ata fardos sobre os ombros dos outros que nem ele mesmo pode suportar, que ninguém pode suportar, que usa a verdade como uma faca, que massacra as pessoas, que divide as pessoas. Ele acha que está a serviço de Deus, mas está a serviço de Satanás. Nós precisamos, meus irmãos, de gotas de vulnerabilidade na nossa fé. É pegar a sua fé e dar gotas todos os dias de vulnerabilidade. Porque se não há vulnerabilidade na nossa fé, na nossa maneira de encarar a vida, na nossa maneira de viver a nossa fé, você sabe o que é que essa fé doente produz? O que é que essa fé que não sabe conviver com fraqueza humana, essa fé que não sabe conviver com vulnerabilidade humana, sabe o que é que ela produz? Ela produz pessoas neuróticas, adoecidas. Ela produz pessoas hipócritas, que fingem que não estão doentes, porque não têm coragem de clamar por misericórdia. Ela produz pessoas opressas e opressoras. O mesmo cidadão que ele é opresso por este ambiente religioso que não sabe acolher a fraqueza humana, ele se torna o opressor do seu semelhante, abraçando esta verdade e vivendo uma tremenda de uma hipocrisia. São pessoas infelizes, é isso que essa fé que não abraça a vulnerabilidade produz, pessoas infelizes. Pessoas infelizes. Pessoas amarguradas, com raiva dos pecadores, como se quisesse estar fazendo o que o pecador está fazendo. Que tem ódio das pessoas que não estão na igreja. Pessoas adoecidas, infelizes, donas da verdade, pessoas autoritárias. Que nós sejamos saudáveis na nossa fé. E essa saúde da fé vem com gotas em alta dose de vulnerabilidade nas nossas expectativas, nos nossos projetos, nos nossos propósitos, nas nossas relações. Nós precisamos de vulnerabilidade inserido dentro do nosso contexto de fé. Que haja espaço, meus irmãos, para gritos de misericórdia no nosso meio. Quando aquela mulher adúltera de João 8, aquela mulher que foi pega em adultério, ela foi levada para ser apedrejada. Isso é típico de uma condição bem religiosa. Porque a fé que adoece, ela mata as pessoas, porque não sabe conviver com as suas falhas e fraquezas. É melhor matá-la. É melhor afastá-la. É melhor tirá-la. Condená-la. Colocar uma letra escarlate nela. Tirando ela do nosso meio, nós estamos purificando nosso ambiente de fé. Não tinha espaço para clamar por misericórdia. Ela já estava levada em praça pública para ser apedrejada. Jesus precisa entrar em cena. E quando Jesus entra em cena, o que é que Jesus faz, meus irmãos? Perdoa aquela mulher. Revela aqueles homens acusadores dos pecados que eles tinham. E mostra que todos, e não apenas aquela mulher, era vulnerável, era pobre, era fraco, era nu e precisava clamar por misericórdia. Jesus diz, não é apenas esta mulher que precisa de misericórdia. Todos vocês precisam de misericórdia. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Imagine religiosos com as pedras nas mãos, achando que eles não precisavam clamar por misericórdia. Ao contrário disso, eles precisavam eliminar a fraqueza do meio deles. E fariam isso apedrejando aquela mulher. E Jesus diz, todos vocês são pecadores. Todos vocês precisam clamar por misericórdia. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus começa a escrever no chão. Diz a tradição que ele escrevia no chão os pecados daquelas pessoas. Mostrando que todos eram vulneráveis, que todos eram fracos, que todos tinham pecado e destituídos, separados estavam da glória de Deus e precisavam clamar por misericórdia. Amém, irmãos? A Bíblia, ela não esconde as falhas e as fraquezas de seus heróis. Não esconde, irmãos. A Bíblia não esconde. Davi foi um grande rei, ele tinha poder.
Davi cometeu adultério com Batseba. Ele assassinou o marido dela depois que percebeu que estava numa encrencada. E onde é que está essa história? Onde é que está essa história, meus irmãos? Está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de homens perfeitos. A Bíblia é um livro cheio de homens miseráveis e pecadores como eu e você. Tem um autor do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Peter, que ele faz um comentário, uma pergunta que eu achei muito interessante, trouxe para cá. Ele diz: quantos de nós teríamos apagado a história de Davi para sempre dos livros de história? Para que o nome de Deus não fosse desacreditado. Quantos de nós, de nossas concepções doentias de fé, sem vulnerabilidade, sem fraqueza, teria dito: não coloca isso aí não. Não escreve isso nos anais dos reis não, porque vai pegar mal. Vão ver que os homens de Deus não eram perfeitos. Mas não foi isso que Deus, na sua onipotência, manteve na sua Bíblia, na sua palavra. Ele manteve as fraquezas dos homens estampadas, para que todos nós pudéssemos entender que ser homem de Deus e ser mulher de Deus não significa não ter fraqueza e não ter vulnerabilidade. E a Bíblia está cheia disso. Moisés foi um assassino, a esposa de Oséias foi uma prostituta, Pedro censurou Jesus várias vezes, Noé se embebedou, Jonas foi um racista que queria destruir uma cidade inteira porque não se misturava com aquele povo. João Marcos abandonou Paulo. Elias esgotou-se emocionalmente e quis morrer. Profeta, quer morrer? Com depressão, profeta. A Bíblia não esconde isso. Jeremias era deprimido e tinha pensamentos suicidas. Ele vai escrever um livro, Lamentações de Jeremias, e coloca lá vários cânticos fúnebres. A Bíblia não esconde isso. Tomé duvidou. Moisés era temperamental. Pedro também era temperamental. Timóteo tinha úlceras. Jesus teve uma angústia, até Jesus, teve uma angústia profunda no Getsêmani. Isso uma angústia que era para a morte. E ele transpirava gotas de sangue, tamanho era a sua fragilidade, vulnerabilidade naquele momento. Esse Peter, no livro dele, ele fala de 10 sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. E um deles, o 8º, é encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Essas 3 coisas, a gente foi treinado para encobrir isso. Paulo também, meus irmãos, Paulo se mostra fraco, conflitante, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu quero eu não faço, é uma confusão dentro daquele homem. Ele diz: de todos os pecadores eu sou o principal. Ele fala de um espinho na carne que ele não consegue se livrar, de um pecado que ele não consegue abandonar. Isso está onde, meus irmãos? Na Bíblia. E como é que as pessoas pegam a Bíblia e querem fazer uma fé onde as pessoas não têm um espaço de viver a sua vulnerabilidade, o seu fracasso e a sua fraqueza? Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz, quando ele questiona Deus e pede a Deus para tirar 3 vezes, ele pede que Deus tire o espinho na carne dele, Deus responde: a minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus age na fraqueza. Enquanto nós estamos dizendo que somos fortes, Deus não age. Quando a gente reconhece que é fraco e clama por misericórdia, Deus vai agir. Aí Paulo diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, ele repouse em mim. Você é fraco? Você é vulnerável? A sua fé permite você colocar isso para fora? Partilhar isso com pessoas? E dar um grito, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Mas queria destacar mais uma coisa. A fé que adoece
ela não desafia o ser humano a mudar e a melhorar. Aí vem para outro ponto, né? A fé que adoece, ela chega para o ser humano e diz assim: fica como você está, Deus te ama. É o outro lado da moeda. Fique como você está, Deus te ama. Mas não é o contrário. O discurso não deveria ser porque Deus te ama e te perdoou, não há condenação. Mas Ele está te desafiando todos os dias, meu filho, a abandonar a tua vida de miséria e a viver o plano que Ele tem para você. Porque Deus nos ama, Ele quer transformar a nossa vida. A religiosidade diz: transforme sua vida para você continuar merecendo alguma coisa de Deus. O Evangelho diz: você é miserável, você é pecador, reconheça que você é miserável, que você é pecador. E Deus vai te desafiar todos os dias, a abandonar a tua vida de miséria e a receber cura para viver algo novo. E a fé que não anuncia isso, fica só na graça, fica só naquela graça que a Bonhoeffer chama de graça maldita, que dá uma dose de tranquilizante nas pessoas para elas continuarem vivendo a miséria delas. Esse não é o plano de Deus. A graça de Deus vem para transformar a nossa vida, a graça de Deus vem, mas não é mais com peso, não é mais com culpa, não é mais com tormento, não é mais com neurose, é Deus mexendo com você para transformar a tua vida, e Deus vai fazer isso na tua vida todos os dias. Porque como é adoecedor também alguém que olha para a cruz e diz: Jesus perdoa meus pecados, e fica como se fosse passando a mão na cabeça e vivendo uma vida que não é propósito de Deus. Jesus, quando pegou aquela mulher adúltera ali, Ele disse o que para ela? Besteira, filha, foi só um adultério. Todo mundo faz. Deixa de ser tão dura contigo. Pelo que você viveu, tinha como ser diferente. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher? Jesus negou que ela estava em pecado? Ele diz: mulher, onde estão os que te condenavam? Ele diz: mestre, eles se foram. E ele derrama graça. Nem tão pouco eu te condeno. Agora vai. Mais um vai, lembra? Lembra do vai do domingo passado? Agora vai e não peques mais. Tem gente que lê esse texto como se isso fosse uma ameaça. Isso é um chamado, isso é uma ordem, isso é um desafio. Vai e vive uma nova vida. É dizendo: mulher, você pode viver algo diferente. Agora vai e vive o que eu tenho para ti. E quantas vezes você cair, meus irmãos, no mesmo tanto de vezes que você cair, Deus vai te levantar, vai olhar no teu rosto e vai dizer: agora vai. E muda a tua vida. Vive o que eu tenho para ti. Agora vai, segue a partir daquilo que eu quero fazer na tua história, na tua vida. Entende, irmãos? Quando Jesus conversou com aquela mulher no poço de João 4, poço de Jacó, aquela mulher samaritana, ele viu que a mulher estava enrolada lá, não sei o que, de marido, e ele falou: não, é verdade, porque ele denunciou o pecado dela, ele mostrou a condição dela. Jesus não tinha problema de falar de pecado. Porque o discurso de Jesus não era de acusação. O discurso dele não era religioso. O discurso dele era um discurso de autoridade, dizendo: vai, meu filho, e vive algo diferente na tua vida. E é isso que ele está dizendo para a gente o tempo todo. A tua fé será doente se ela te levar a encobrir tuas fraquezas, a não revelá-las, a não clamar por misericórdia. E ela será doente também se a tua fé for um tranquilizante para as mazelas que você tem. Olhando para você e dizendo: fica tranquilo. Fica tranquilo. Não estiver se sentindo bem, aí você vem próximo domingo, recebe aqui mais uma dose de esperança, de fé. E aí você vive mais uma semana, vem domingo que vem, e a gente vai vivendo esse ciclo
de abastecimento. Não. A fé que cura, ela é a mesma fé que não te condena. Ela é a fé que te move, que te leva a viver algo diferente, que te desafia, que olha para você e diz: vai e não peques mais, vai e vive algo novo que eu tenho para você. Está claro, irmãos? Está claro? Porque essa fé que não desafia a gente para mudar, sabe o que ela produz também? Ela produz psicopatas espirituais. Sabe uma característica do psicopata? É não sentir culpa. Pois nós temos psicopatas espirituais que não sentem culpa a respeito das coisas que fazem. Ela produz narcisistas. Ela produz mediocridade, porque a gente não evolui, não cresce. Ela produz os intocáveis que ninguém pode mexer. Os hedonistas que estão comprometidos com o prazer simplesmente. Os autossuficientes. Aqueles que acham que não precisa caminhar com o corpo. Essa fé que te anestesia simplesmente, ela não resolve o teu problema. Então que nós possamos fugir de uma fé que é só acusação, porque não sabe lidar com fraqueza humana. E que nós possamos fugir também de uma fé que olha para você e diz: relaxa, todo mundo faz, Deus te ama, segue em frente, pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo. A fé que cura é a fé que tem um espaço para você clamar por misericórdia. Um espaço de vulnerabilidade, um espaço de fraqueza, um lugar macio para você cair, mas que olha no teu olho e te desafia todos os dias a viver o melhor de Deus na tua história. Amém, irmãos? Há um grito que precisa ser dado por você. E eu não sei o que está impedindo você de dar um grito. Qual dos dois tipos de fé estão impedindo você de dar esse grito? Bartimeu tinha uma enfermidade que impedia ele de tivesse uma vida plena. Por causa da limitação física e por causa do preconceito religioso também. E aí você reconhece, mesmo sem saber o quê, que existem coisas em você que sabotam a sua vida? Que sabotam a vida plena que Deus tem para você? Você reconhece isso? Bartimeu gritou. Você gritaria? Se Jesus estivesse passando aqui, você gritaria? Ou você ia ficar com vergonha de quem está do lado? O que é que vão dizer de mim? Vão achar que eu estou passando por algum problema. Vão achar que eu perdi o equilíbrio. Vão achar que eu sou fraco. Jesus passasse aqui, você gritaria? Você diria: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Existe um outro grito, meus irmãos, que foi dado. Que não foi o grito de Bartimeu, mas foi o grito de Jesus Cristo naquela cruz. Quando ele gritou: está consumado. Naquele grito de Jesus, todo o perdão foi derramado. Naquele grito de Jesus, estava certo já de que o Espírito viria para nos capacitar a viver a vida plena que Ele tem para a gente. Jesus gritou: está consumado. E esse grito de Jesus naquela cruz, ele muda a nossa história. Ele traz a possibilidade de nós não ficarmos mais fugindo das nossas mazelas, nem negando as nossas mazelas, mas de nós assumirmos a nossa fragilidade, dizendo: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse grito de Jesus na cruz também te dá a possibilidade de viver
algo pleno que Deus tem para ti.